Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, hoje vamos falar de conhecimento de uma forma lícita, né? O conhecimento, para ele ser lícito, ele não pode fazer invasão de privacidade, ou por ato de violência, ou por bullying. O bullying, muitas das vezes, ele ganha uma forma espiritual, né? Muitas vezes você direcionando diretamente a pessoa, ok? E dentro de uma situação onde você não faz uma conexão corpo a corpo, você pode apresentar a ideia, certo? É uma forma lícita, né? Você não tem nada contra o seu irmão, mas tem de melhorar o mundo apresentando uma ideia. Ou seja, você não pode fazer uma ligação corpo a corpo com uma pessoa, né, interferindo na vida pessoal dela. Mas quando você está apresentando uma ideia dentro da internet, por exemplo, né, não tem nada a ver, porque as pessoas, elas vai criar, quando você está falando, você vai criar uma ideia, uma imagem de uma pessoa que esteja certo ou errado, e essa pessoa, ela não vai ter uma física para representar uma certa humilhação ou uma certa grandeza, certo? Essa situação, ela vai muitas das vezes ganhar uma forma espiritual, ou seja, não tem contato físico, certo? O ideal sempre é que você apresente a ideia sem apresentar a pessoa. Enfim, é isso. Portanto, né, vamos a um ilustrativo, né? Conhecimento de forma lícita. Esse é o que nós vamos falar hoje, né? É muito bom você transmitir ideia, conhecimento, sem interferir na vida pessoal das pessoas, no corpo da pessoa, né? Se você falar da imagem dela, você vai estar fazendo um contato diretamente com ela. Isso não é permitido, porque isso vai gerar mágoa, conflito, ressentimento, ou seja, vai ter uma reação. Lembrando que uma ação, ela vai ter uma conectividade de dois corpos de concordância. Em concordância, você tem uma ação, então se você tem uma ação, ela vai dizer, vai concordar ou não. Ou seja, se qualquer coisa que for ressentir no corpo da pessoa, vai dar uma reação. A reação, não, muitas das vezes, ela não volta de forma boa, ela vem desagradável. Então, o mentor de corpo deve ficar atento para não provocar uma reação naquele que você está instruindo, né? A reação não é bom. Portanto, para essa instrução, vamos na intervenção divina, né? Sempre a intervenção divina, ela vai representar Espírito, glória e Cristo. A intervenção divina, muitas das vezes, ela pode ser um corpo, né? Nessa ideia que tanto faz. Mas quando ela é exatamente Espírito e glória, nós estamos falando diretamente de Deus, né?
mas ela poderia ser aqui espírito e corpo, para representar uma situação depois dos 4 príncipes que está de pé diante de Deus, sendo palavra, as palavras, a vida, né, primeiramente, o mais importante, depois vem o corpo, depois a glória, sendo a glória o 4º espírito. Esse representa a perfeição que Deus vier a criar, né? Esses são o que sempre vai ficar de pé, né? Aqui do lado, sempre vai ficar de pé. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero que vocês entendam, a princípio, vamos colocar isso aqui uma intervenção, né, muito sem o corpo, para a gente entender que exatamente vem direto de Deus essa situação. O que eu quero que vocês compreendam a princípio, né? Depois do 4º, Deus vem, certo? Ele é Espírito, ele é glória, e o 7º, ele é o Cristo, certo? Ele é o próprio Cristo, certo? Aqui embaixo, né, sempre um corpo, uma intervenção de corpo e espírito. Uma intervenção de corpo, né? Então, para chegar até dentro dessa situação, corpo e espírito, o que aconteceu exatamente? Primeiro Judas nega o Cristo, né? Jesus entra em Judas, Judas vai e entrega, né, Emanuel, né? E depois disso o corpo de Emanuel foi sacrificado, né? Então ele foi glorificado com Cristo e Jesus governou no lugar dele, representando a falsidade de todos os corpos, certo? Jesus vem da sociedade e mata Emanuel, como sempre, né? Tenho dito isso. E o corpo de Emanuel sobe para gloriar com Cristo, e Jesus fica no lugar dele, como o pai da mentira. É bom vocês entenderem isso. A princípio, o que eu quero que vocês compreendam, o que eu quero que vocês entendam a princípio? Olha, esse Espírito aqui, essa glória, esse Cristo, certo? Este corpo e este Espírito, certo? Olha, Deus, ele vai transformar o Espírito dele em vida, certo? Ou seja, aqui seria a palavra da vida, mas ele vai transformar o Espírito dele em vida, e da vida ele vai transformar em Cristo. Ele vai caminhando, vai descer aqui em Emanuel e vai até Jesus, certo? Ele vai até Jesus. Aqui até Jesus, né, dentro dessa situação, ele tem um espírito aqui parado, tá limpo, tá? Não tem sacrifício, não tem nada. Vê que ele começou como espírito e vai aqui com o espírito. O que esses 5 espíritos, né? Aqui seria aqui, 4 de novo, 4 contra 5, né? Esses são os 4 reis contra 5 reis. O que eu quero que vocês entendam aqui dentro do Cristo? Olha só, Deus passou por todos esses espíritos, dessa forma. Olha, então Deus, ele é 70 vezes 7. Ele é 70 vezes 7, ele é o próprio fogo consumidor, o juiz de todas as nações, de todo o mundo. Estou dizendo isso para que vocês não se escandalizem na obra do homem. Não tem nada que o homem faz. Para de incredulidade e ficar dando crédito ao homem. Não faça isso. Vocês estão perdendo os seus relacionamentos com Deus. Vocês estão perdendo os seus relacionamentos com Deus. Para de dar crédito ao homem. Nada disso o homem faz. Porém, em uma outra situação, né? Muitas das vezes as pessoas querem que a gente entenda aqui o Adão, aí ele quer que a gente entenda aqui
a Eva, né? Ele quer que as pessoas querem que entrem numa situação separada, né? Vamos ser mais correto aqui, né? Adão aqui e Eva aqui. Eles querem que a gente entenda essa formação, mas não, irmão, olha aqui. Deus transforma o espírito dele em vida ele forma Cristo aqui. Em uma situação eles vão fazer isso, para que a gente entendamos esse separado. Mas veja que aqui é um só, não tem essa representatividade aqui do bem e do mal. É a ciência de Deus, para a gente conhecer a Cristo. Aqui dentro de Cristo tem tudo, a ciência do bem e do mal. É Ele que é o próprio, né, conhecimento. Em alguma situação, eu quero que vocês compreendam que quando o conhecimento vem direto esse vai ser Satanás, né? Que é o conhecimento da glória de Deus, porque Deus criou esse aqui para alcançar esse daqui, e representando cada um em específico. Aqui exigia dizer que o primeiro Adão e Eva, mas não, irmão, todos esses daqui são a formação de um corpo comum, né? É a formação de um corpo comum. Eu e você temos essa formação. Né? Deus quer que a gente forme a palavra da vida e relaciona Ele através de Cristo, porque essa criatura aqui é de Deus. Deus criou para se glorificar, para glorificar Ele, né? Porque Deus, Ele é esse aqui. Mais uma vez falando que Deus é isso. Então, irmãos, o que vocês têm que compreender exatamente? Quando esse aqui é Satanás, esse aqui vai ser Lúcifer, certo? Ele vai ser Lúcifer, certo? E porque aqui, para ser Lúcifer, ele precisa produzir palavras, tá? Porque entre sentido e significado, né? Depois nós vamos dizer isso para frente. Sentido e significado seriam as duas línguas mundial, né? Para a gente dar sentido e significado. O significado ele vai ficar na expressão visual, o sentido vai ficar sempre oculto, né? Aqui nessa situação aqui, né? Por mais que ele vai ficar escondendo algo e vai produzir a palavra. Essa palavra vai poder ser ato consciente do poder de Deus ou ato consciente de um corpo comum. Veja, ele hora nenhuma ele perdeu a sua consciência, certo? Mas porque e muitas das vezes ele não pode representar, tá vendo? Essas criaturas aqui de Deus, Satanás e Lúcifer, esse aqui sendo do poder de Deus e esse aqui o conhecimento de um corpo comum. Em alguma formação, Satanás pode vir até aqui, em Emmanuel, e gerar 70 vezes 7, né? Pela 70 vezes 7, vai criar o sistema político, né? E vai ficar desligado daquele lá em cima, certo? Porque esse daqui é uma criatura. Aqui ele já tem vida, mas ele precisa desse aqui para formar palavras da vida. Então, aqui você vai ver várias situações, né? Existem palavras que voltam amaldiçoada, e para vocês entenderem isso, Deus amaldiçoou Jesus. Maldito és tu mais do que todas. Vai arrastar, né? Pela terra. Assim Deus disse, né? As escrituras estão lá. Não é o caso eu ficar retomando a escritura agora. Não tô pegando os versículos bíblicos, né? Eu estou citando para que vocês, eu tenho certeza que vocês conhecem a Bíblia mais do que eu, e vocês vão entender isso aqui devagar, né? Tranquilamente você vai entender. Então, irmão, para ser luz, Lúcifer, para ser luz, ele precisa ter palavra. Se ele não tem palavra, ele não tem luz, ele não tem fé, não tem nada. E para ele ter fé, ele precisa ser ato consciente do poder de Deus,
Nessa situação aqui, Deus vai julgar todos. Ele sempre está dividido, irmão, entre, entre, entre o bem e o mal. E aqui, de novo, está dividido, tá vendo? Entre o bem e o mal. Ele sempre vai ficar dividido. Por quê? Olha, o bem, ele não se explica. Não se explica, irmão. Porque ele é a perfeição de Deus. Ela é a naturalidade do homem. É o homem perfeito. Não se explica. Mas o mal, ele sempre vai ter uma justificativa, tá vendo? Justificativa, porque Deus quer explicar isso à nação. Ele quer que vocês compreendam isso para vocês saberem o que vocês estão relacionando dentro da sua sociedade. Porque através deste conhecimento que todos vocês vão se libertar e vão saber que vocês têm a vida de Deus, vocês têm o dom da vida de Deus. Quando vocês souberem que vocês têm o dom da vida de Deus, vocês vão parar de falar, parar de relacionar a falsidade dos outros, porque hoje é isso que acontece. É isso e aquilo. Mas, a princípio, o conhecimento da formalista é saber dos estágios da evolução, do acompanhamento de Deus com os 5 espíritos. Aqui, dentro dessa situação, vai existir 5 príncipes também, certo? E Adão, Eva, né? E o próprio Emmanuel, né? Paulo e João, aqui na 70 vezes 7, na cabeça do dragão, 70 vezes 7, que João vai vir para explicar o que vier a ter acontecido todo o tempo, numa intervenção divina também. João vai representar na cabeça aqui numa intervenção divina, né? Ele vai explicar tudo. É o que está acontecendo nesse momento, entende, irmão? Então, conhecimento da formalista, para vocês entenderem rapidinho, resumindo, é você não intrometer na vida dos outros, é vocês ficar, né, respeitando a forma do outro viver, né, e entendendo que Deus ele está no controle, não ficar temendo ao homem, teme a Deus apenas, porque Ele pode fazer, Ele pode julgar todo mundo, Ele pode ser o fogo consumidor, Ele pode estar julgando todos vocês ao mesmo tempo. Compreende isso? Não teme o homem, teme a Deus. Então vocês vão ficar livres e saber que Ele pode julgar o justo e o injusto, e pode fazer cair chuva sobre justo e injusto. É o que está acontecendo no dia de hoje, ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa a vida e a morte entre as nossas consciências.